Olá, vamos continuar a leitura do nosso livro. Hoje é a 11ª terça-feira. Falamos de nossa cultura. Bata com força. Bati nas costas de Morrie. Mais forte. Bati mais uma vez. Perto do ombro, mais embaixo. Vestindo a calça de pijama, Morrie estava deitado ao lado na cama. Estava deitado de lado na cama. A cabeça entregue ao travesseiro, a boca aberta. A fisioterapeuta me ensinava como soltar o catarro dos pulmões, o que agora precisava ser feito regularmente para que a secreção não solidificasse, para que ele pudesse respirar. Eu sempre soube que você queria me bater, disse ele ofegante. Respondi, dando punhadas nas costas branquelas dele. Esta é por aquela nota sofrível que você me deu no 2º ano. Mais uma batida. Todos rimos. Aquele riso nervoso que vem quando o demônio ronda por perto. A cena teria sido divertida, não fosse ela o que sabíamos que era. A última sessão de fisioterapia antes da morte. A doença de Morrie aproximava-se perigosamente do baluarte final, os pulmões. Ele previra que ia morrer sufocado, e eu não podia imaginar morte pior. Às vezes ele fechava os olhos e tentava puxar o ar pela boca e narinas, e era como se estivesse querendo levantar uma âncora, tal o esforço. Lá fora era tempo para agasalho, começo de outubro, folhas caídas se amontoando nos gramados de West Newton. A fisioterapeuta de Morrie chegou mais cedo, e eu geralmente me afastava quando enfermeiras e especialistas vinham tratar dele. Mas com o passar das semanas e o esgotamento do nosso tempo, eu vinha ficando menos acanhado. Queria estar perto, queria ver tudo. Não era do meu feitio, mas também não eram do meu gênero muitas coisas que vinham acontecendo na casa de Morrie nos últimos meses. Assim, fiquei olhando a terapeuta trabalhar com Morrie na cama, batendo-lhe nas costelas, perguntando se ele sentia a congestão se soltando lá dentro. Finalmente, ela fez uma pausa e perguntou se eu queria dar uma ajuda. Eu disse que sim. Com o rosto no travesseiro, Morrie ensaiou um sorriso. Não ponha muita força, disse ele. Sou um homem idoso. Bati nas costas e nos flancos, como a terapeuta me instruíra. Não me agradava ver Morrie na cama em qualquer circunstância. O último aforismo que ele fez ressoava em meus ouvidos. Abre aspas. Quando estamos na cama, estamos como mortos. Fecha aspas. Encolhido de lado, ele parecia tão pequeno, tão mirrado. Parecia mais um menino do que um homem. Vi a palidez da pele, os cabelos brancos desalinhados, os braços caídos, inertes. Pensei no tempo que dedicamos a modelar nosso corpo, levantando pesos, fazendo flexões, e no fim, a natureza sai vencedora. Sob os dedos eu sentia a flacidez da carne em volta dos ossos e batia forte como fora instruído.
Estou batendo nas costas dele, quando gostaria de estar batendo na parede. Pensei. Mitch, disse ele com um suspiro e voz entrecortada enquanto eu lhe batia nas costas. Hein? Que foi que lhe dei? Quando foi que lhe dei uma nota baixa? Ai, essas mortes são impossíveis. Morgue acreditava na bondade inerente das pessoas, mas também sabia em que as pessoas podem se transformar. As pessoas só ficam mesquinhas quando ameaçadas, disse nesse mesmo dia. E isso é consequência da nossa cultura, consequência da nossa economia. Até os que têm trabalho em nossa economia estão ameaçados, porque receiam perder o emprego. E quando estamos ameaçados, passamos a nos preocupar só com nós mesmos. Passamos a fazer do dinheiro um Deus. É da cultura. Ele expirou. Por isso é que não entro no jogo. Concordei e apertei-lhe a mão. Ultimamente nos dávamos as mãos com frequência. Foi outra mudança ocorrida comigo. Circunstâncias que antes me deixavam encabulado ou constrangido, agora eram naturais. A bolsa do catéter ligada ao tubo dentro de Morre e contendo um dejeto líquido esverdeado estava ao meu pé, perto da cadeira dele. Meses antes isso teria me enojado, agora não tinha a menor importância. Como não tinha importância o odor da sala, depois que Morre usava o vaso sanitário. Ele não podia se dar ao luxo de se movimentar de um lugar para outro, de fechar a porta do banheiro quando entrava, de borrifar um desodorizante quando saía. Tinha a cama, tinha a cadeira, e isso era a sua vida. Se a minha vida ficasse reduzida a esse dedalzinho, duvido que conseguisse dar-lhe um cheiro melhor. Aí é que entra a minha ideia de formarmos a nossa própria pequena subcultura, disse Morre. Isso não quer dizer que se deva desprezar as normas da comunidade. Por exemplo, eu não saio nu pelas ruas, não atravesso sinais vermelhos. Posso obedecer a normas menores, mas as coisas grandes, como o que pensamos, o que valorizamos, isso precisamos escolher. Não podemos deixar que ninguém, que nenhuma sociedade decida isso por nós. A minha situação, por exemplo, disse ele, as coisas que deviam me constranger agora, não poder andar, não poder limpar o traseiro, acordar certos dias com vontade de chorar. Não há nada visceralmente embaraçoso nem vergonhoso nisso. O mesmo se aplica às mulheres que não são esbeltas como gostariam, ou aos homens que não são tão ricos como desejariam. É o que a nossa cultura quer que você acredite. Não acredite. Perguntei-lhe por que ele não se mudou para algum outro lugar quando era jovem. Para onde? Não sei. América do Sul, Nova Guiné, algum país não tão egoísta como o nosso. Toda a sociedade tem seus problemas, disse Morre, erguendo as sobrancelhas. A solução não é fugir. Precisamos trabalhar para criar a nossa própria cultura.
Não importa onde vivamos. O maior problema dos seres humanos é a miopia intelectual. Não enxergamos o que podemos ver. Devíamos atentar para o nosso potencial e nos esforçar por alcançar tudo o que podemos ser. Mas quando se vive cercado de pessoas que dizem: quero o meu agora, acaba-se tendo poucas pessoas possuindo tudo e uma organização militar para impedir os pobres de se levantarem e roubarem. Morre olhou para cima dos meus ombros, para a janela lá atrás. Às vezes, ouvíamos o barulho de um caminhão ou um assovio de vento. Ele contemplou por um instante a casa do vizinho e continuou. O problema, Mitch, é não acreditarmos que os seres humanos são muito parecidos. Brancos e negros, católicos e protestantes, homens e mulheres. Se olhássemos um para os outros como iguais, talvez sentíssemos o desejo de nos unirmos, formando uma grande família humana no mundo, e nos dedicarmos a essa família como nos dedicamos à nossa família particular. Mas quando se está morrendo, vê-se quanto isso é verdadeiro. Todos temos o mesmo começo, o nascimento, e o mesmo fim, a morte. Assim, onde ficam as grandes diferenças? Investir na família humana, continuou, investir em gente, formar uma pequena comunidade com aqueles que amamos e que nos amam. Apertou a minha mão suavemente. Apertei a dele com mais força. E como naquela disputa de parque de diversões, em que se desfecha uma marretada e fica se olhando o disco subir pelo poste, quase senti a minha temperatura subir pelo peito, pelo pescoço, pelo rosto, até os olhos de Morrie. Ele sorriu. No começo da vida, quando somos criancinhas, precisamos de outros para viver, certo? E no fim da vida, quando chegamos ao estado em que cheguei, precisamos de outros para viver, certo? A voz dele reduziu-se a um murmúrio. Mas o segredo é que entre a infância e o fim, também precisamos dos outros. Mas no fim da tarde, eu e Connie fomos para o quarto de dormir acompanhar o veredito do caso Simpson. Foi um momento de tensão, quando os personagens se voltaram para o júri. Simpson, vestido de azul marinho, cercado pela sua equipe de advogados. A pouca distância, os promotores que o queriam ver atrás das grades. Quando o primeiro jurado leu o veredito, inocente, Connie estremeceu. Nossa mãe! Ficamos olhando Simpson abraçar os advogados. Ouvimos os comentaristas tentando explicar o significado de tudo aquilo. Vimos multidões de negros comemorando nas ruas e grupos de brancos sentados em restaurantes estupidificados. A decisão estava sendo considerada
momentosa, mesmo levando-se em conta que assassinatos acontecem todos os dias. Connie saiu para o corredor. Para ela, bastava. Ouvi alguém fechando a porta do estúdio de Morrie. Fiquei estatelado olhando a televisão. O mundo inteiro está vendo isto, pensei. Aí, pelos ruídos vindos do outro quarto, percebi que estavam tirando Morrie da cadeira e sorri. Enquanto o julgamento do século atingia seu dramático fecho, o meu velho professor sentava-se no vaso sanitário. O ano é 1979. Há um jogo de basquete no ginásio da Brandeis. O time vai muito bem e a torcida estudantil começa a cantar. Somos o número 1, somos o número 1. Morrie está sentado por perto, intrigado com os aplausos. A certa altura, em meio a somos o número 1, ele se levanta e grita: que mal faz ser o número 2? Os estudantes olham-no, param de cantar. Ele senta-se de novo, sorrindo, triunfante. Que pessoa é essa, não, gente? Que pessoa é essa? Apesar de toda a dor que envolve essa história, é maravilhoso perceber o tanto que podemos aprender com tudo isso. A história fala por si. Bom, terminamos então mais um, já estamos bem no finzinho do livro, ó. Bem no finzinho. Voltamos então no próximo vídeo, tá bem? Muito obrigada, fiquem com meu abraço. Não se esqueçam de todos os meus pedidos, tá bem? Obrigada. Tchau.